Uma das coisas que a distância causa nessa relação entre pais e filhos, pastores e ovelhas, líderes e liderados, sei lá, essa relação de diferentes posturas, a distância causa diferentes visões, diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, diferentes maneiras de entender as coisas. Isso é natural, certo? Duas pessoas não enxergam as coisas do mesmo jeito. Mas eu vou usar duas variáveis para você entender como essas coisas mudam. Eu vou usar a variável do tempo e a variável do espaço. Isso tem um pouco a ver com algumas ideias que eu tenho sobre a relação entre a criação e a eternidade e tudo mais, que eu já tenho formalizado em algumas mensagens, você pode chamar de palestras também, que nós publicamos no canal do CAIS, no canal do Encontro CAIS, que é o nosso grupo de jovens aqui. A lição sempre aparece para você, acho que aqui, ó, nesse cantinho aqui. Essa mensagem sobre identidade do reino talvez deixe um pouco mais claro dessas duas perspectivas. Para pensar assim, o espaço varia porque a distância que você tem das coisas varia. Lembra que a gente falou no primeiro vídeo dessa série sobre pintar um quadro? Quando você está pintando um quadro, você está olhando bem de perto. Quando você quer ver o panorama geral, você se afasta, certo? Legal. Se você está trabalhando em alguma coisa, você fica bem perto dela. Se você quer analisar como esse trabalho está sendo feito, você se afasta um pouco. Quem está trabalhando mais ativamente em algum serviço ministerial, ou mesmo quem está pintando um quadro, tem que ficar tão perto da coisa, tão atento aos detalhes, que não consegue enxergar panoramas mais gerais. Aquele que está mais distante, aquele que não está tão diretamente envolvido com o serviço, aquele que não está tão próximo, consegue se afastar. E se afastando, você tem perspectivas mais amplas da coisa, certo? Pais, pastores, líderes, normalmente eles estão muito próximos do trabalho. Eles estão muito envolvidos com a coisa. E por estarem muito envolvidos, às vezes eles não conseguem enxergar muito bem como esse trabalho que eles fazem se relaciona com outros trabalhos mais amplos. Às vezes o cara está tão profundamente envolvido com o ministério dele que ele não consegue entender como esse ministério se relaciona com outros ministérios dentro da igreja, ou como esse ministério da igreja dele se relaciona com outras igrejas, e como que os trabalhos são complementares. No reino de Deus a gente tem muita complementaridade no trabalho ministerial, mas a gente que está fazendo o trabalho, quem lidera as coisas, às vezes não consegue enxergar porque ele está tão perto que todo o resto sai do foco, sai da capacidade de percepção dele. Você que é um pouco mais novo está sendo servido por esse trabalho. Tem alguém debruçado sobre a sua vida, tem alguém que está cuidando de coisas tão práticas que você não precisa se preocupar com elas. E sendo assim, você consegue se afastar mais. E por se afastar mais, você enxerga outras coisas, você enxerga conexões, você enxerga muito fora do campo, da perspectiva daquele que está ali com a mão na coisa, entendeu? É como se você fosse esse observador do quadro que consegue se afastar. E por conseguir se afastar, você entende mais as conexões, você entende mais ao redor, você entende os ambientes. E você vê novas possibilidades. Quando a gente consegue se afastar do trabalho interno da igreja, do trabalho, assim, maçante de pagar as contas, de olhar para os boletos, de arrumar cadeira, de ficar pensando em qual é a próxima mensagem e tal, a gente consegue entender os panoramas gerais, e isso é muito legal. Então surge um certo conflito entre quem tá vendo o perto e quem tá vendo o longe. Quem tá vendo o perto olha para quem se afasta do trabalho e entende nele um preguiçoso. Pô, esse cara não se envolve com o trabalho, não sei o que e tal. E o pai, ele não percebe que todo o trabalho que ele faz aqui é para que alguém tenha liberdade para ir pro lá. Então, em perspectiva de espaço, quem tá perto serve quem tá longe. E normalmente quem tá longe não volta para cuidar de quem tá perto, né? Porque vê tanta coisa e o mundo é tão mais amplo que julga. Você que é jovem julga a perspectiva do velho. Você que é assim, amplo na sua maneira de pensar, estabelece conexões e vê o que outros ministérios estão fazendo, e você fala, caramba, a gente tá tão atrasado, a gente é tão... E você olha pro lado, essas pessoas estão fazendo outras coisas que parecem mais interessantes para você. Aí você fica rodando órbitas, você fica orbitando mais afastado do projeto de igreja com o qual você está envolvido. Aí sabe o que acontece?
você julga os velhos. Você olha pra eles e fala assim, cara, os velhos não entendem nada. Eles são tapados, eles só vêm aqui. É lógico que eles só vêm aqui. Eles só vêm aqui porque eles estão cuidando da sua vida. Eles estão evitando que você chegue no próximo dia de culto e que não tenha água e luz para poder fazer a manutenção básica, entendeu? Quando você está muito envolvido com um trabalho repetitivo, você não consegue ver novas perspectivas criativas a respeito do próprio trabalho que você faz. Tem tantos anos que você está fazendo a mesma coisa que você não consegue olhar para ela de forma diferente. O fato é que ambas as visões são complementares quando você analisa o espaço. Agora, se você analisar o tempo, os velhos têm uma preeminência sobre os jovens, sabia? Porque os velhos têm uma coisa que os jovens não têm, experiência. Eles já erraram muito. E eles fracassaram muito. Esse fracasso deles, sempre fracassando e fazendo de novo, errando e acertando e tentando, e suportando o desânimo do dia seguinte. Porque se tem uma coisa que todo pastor tem, todo líder tem, é a síndrome do dia seguinte, é a síndrome do pós-mensagem, é a síndrome do pós-culto, porque você fica extenuado, cansado, fatigado de plantar tantas coisas na comunidade e às vezes não conseguir colher tudo que você plantou. E aí você fica cansado mesmo de você fazer tantas propostas e não receber resposta dessas propostas. Pregar muitas coisas e ver pouca prática na vida das pessoas. E você olhar para elas de novo, de uma perspectiva afastada da vida delas e tentar propor soluções que às vezes elas, por estarem profundamente envolvidas em seus problemas, não conseguem enxergar. E por não receber resposta, você vai ficando sempre desanimado. O velho, ele superou isso. Nem todos, mas a maioria supera. Entende que é a perseverança que produz a experiência. É o suportar o dia seguinte após dia seguinte e não desistir do trabalho ministerial, mesmo em situações adversas, que produz o verdadeiro crescimento. É o suportar. Tá bom, não é crescimento a palavra certa aí seria amadurecimento. Para mim, amadurecimento e crescimento são coisas diferentes. Você pode ser muito grande e não ser maduro. E o mais jovem, ele em geral tem mais energia, ele tem muita intensidade, ele consegue, cara, eu vou, mas ele só faz isso por algumas horas. Ele não suporta. Nós, mais novos, temos uma dificuldade muito grande com a persistência. A gente não sabe suportar o calor da batalha. Nós somos talvez mais intensos, mais agressivos. A gente pega toda essa perspectiva ampla que a gente tem e começa a conectar as coisas e tal. A gente corre muito, aí cansa e para. Aí você prepara muito uma mensagem, faz um trabalho fantástico, conecta altos trechos, estabelece uma teologia maluca e prega aquilo. Aí a igreja não ouve o que você falou, a igreja não entende o que você falou. Aí você não quer pregar de novo. Porque você é jovem, você desanima, sua perspectiva é pouca, você depende da resposta do público. E é por isso que eu acredito que pais e filhos devem se reconciliar. Porque nós somos muito complementares. Muito complementares. O velho tem que aprender a acolher a visão ampla que o jovem tem. E o jovem tem que aprender a olhar para o velho e valorizar os detalhes que ele enxerga em cada um dos aspectos nos quais talvez ele tenha dedicado sua vida, talvez ele até tenha cristalizado a sua perspectiva, porque ele tá ali olhando sempre a mesma coisa. Mas respeita, cara. É ele que faz a manutenção da vida, ele que sustenta as coisas da rotina. Não é tão legal, não parece tão honrável, mas é bastante honroso. É digno de muita honra. Cara, não é você com toda a sua força, com toda a sua juventude que mantém a igreja rodando. É o mais velho. É o cara que tá lá sempre. A sua energia é boa e você precisa dela. A igreja precisa da sua força. Mas em geral, ela suporta pouco. E o mais velho, que parece mais fraco, suporta muito mais. É essa resiliência, essa sustentação ao longo do tempo que torna viável que você, mais novo, tenha energia para expandir, criar e conectar, enfim. E os mais velhos precisam olhar para nós, mais jovens, e entender que essa maneira nova de olhar para o mundo, de olhar para a vida, é uma perspectiva desejável, porque ela ainda não está engessada. Eu consigo ver isso porque eu tô meio que
no meio dos campos. Então eu respeito muito mais quem luta para me suportar. E inclusive, digo isso para pessoas mais velhas que me suportaram nas minhas crises de mocidade, nas crises de ser um jovem agressivo e desrespeitoso. Chegar para eles e dizer, tá tudo errado, você não sabe o que você tá fazendo, não sei o que, você é um velho quadrado. E aí, hoje eu olho para eles e falo, caramba, vocês me suportaram. E alguns jovens vêm dizer para mim que eu sou velho quadrado, que eu já tô me engessando, que eu tô... E eles não sabem que, na verdade, eu só tô mais calmo. E que eu tô aguardando um pouco mais, porque eu já quebrei muito e já percebi que quebrar não funciona. Precisa de resiliência, precisa suportar. Se essas duas visões se complementarem, se essas duas maneiras de enxergar o trabalho ministerial da igreja andarem juntos, os velhos honrando os jovens honrando os velhos, cara, como a coisa vai longe, velho. O que eu mais enxergo, assim, em igrejas que são eficazes em seu ministério, é isso. Velhos que dão suporte e jovens que dão honra. Velhos que acolhem e jovens que retornam. Eu espero que essas ideias possam oxigenar a sua relação com a sua igreja, com os seus pastores. Essa é a minha vontade. Que os pais se reconciliem com os filhos. Esse é o ministério que Deus me deu. Que os jovens e os velhos andem juntos. Isso vai fazer a igreja ser eficiente no seu tempo, certo? Sem isso, a gente vai sempre criar coisas novas. E vamos deixar essas coisas morrerem. Porque a gente não tem suporte, a gente não tem resiliência para manter as coisas funcionando. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, porque ajuda a gente. Deixe seu comentário, tá bom? Eu gosto muito de ler os comentários. E como os dias de publicação estão meio diferentes ainda, clica no sininho para você receber as notificações aqui do canal. Me segue nas outras mídias sociais, principalmente o Instagram, porque meu Facebook tá morrendo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.